Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um episódio inédito da nossa EBD Online, a sua escola bíblica dominical, que estreia todos os domingos, fica disponível depois aqui para você ver e rever quantas vezes você quiser. E hoje nós temos mais um conteúdo do Novo Testamento para a gente falar de uma carta pequena na sua extensão, mas muito útil nos seus conselhos e de um conteúdo muito bonito também. Quer saber qual é essa carta? Então fica comigo que eu vou lhe contar. Aproveito também para te fazer aquele convite muito especial. Para você que quer aprofundar o seu conhecimento em teologia bíblica, em teologia sistemática, em história da teologia, nós temos vários cursos online aqui, exclusivo para membros do canal. E para você ter acesso, basta você clicar ali em Seja Membro, dar uma olhada no que cada plano oferece para você e no café completo ou no café master você tem acesso a conteúdos que vão fazer toda a diferença na sua formação e nos seus estudos teológicos. E ainda você contribui para a manutenção e o crescimento desse espaço, que eu sei que tem sido importante para a sua formação teológica. Venha com a gente, faça parte desse projeto. E hoje nós vamos estudar a segunda carta a Timóteo. É uma carta pequenininha, uma carta de 4 capítulos apenas. A primeira carta é um pouco maior, tem um pouco mais capítulos, né? São 6 capítulos, tem um conteúdo mais aprofundado, embora tanto uma quanto a outra tenha um conteúdo prático, um conteúdo pastoral, um conteúdo que visava a boa manutenção e o bom funcionamento da comunidade cristã, liderada por esse jovem personagem chamado Timóteo, né? E a segunda carta de Timóteo é como se fosse uma certa continuidade do conteúdo da primeira carta, e esse conteúdo está em harmonia, segue o mesmo estilo de 1 Timóteo e também da carta de Tito. Falávamos na semana anterior que as cartas pastorais provavelmente não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Tem um estilo que remonta a um período posterior a Paulo, já no início do 2º século, quando Paulo já era falecido. E as comunidades que recebem essas cartas pastorais são comunidades que, ao que tudo nos indica, já eram fundadas há algum tempo. Para falar a verdade, algumas décadas já funcionavam essas pequenas igrejas que nós estamos analisando, né? Então, o estilo de 2 Timóteo segue a essa linha de 1 Timóteo, também de Tito. Um outro ponto importante é que a maior preocupação do autor é com os falsos mestres. Desde a época apostólica era muito comum alguns falsos mestres, algumas pessoas que escreviam carta se passando por um apóstolo, pessoas que iam para as comunidades, tentavam se firmar naquela comunidade, viver, se beneficiar daquela comunidade. Isso acontecia naquela época. Hoje em dia não tem mais essa de uma liderança chegar numa igreja e querer se aproveitar da boa-fé das pessoas, de querer se aproveitar do benefício de ser sustentado pelas pessoas. Claro, isso só acontecia naquela época antiga. Hoje não é mais assim. Claro que tem ironia, né? Mas alguns falsos mestres tinham essa posição e o autor da carta a Timóteo está preocupado com isso. Está preocupado com essa tendência e não quer que a comunidade cristã seja inocente ao ponto de acreditar em qualquer pessoa que chega dizendo que é apóstolo, que é isso, que é aquilo, que fala bonito, que fala que tem unção, que fala que Deus o chamou. Ele quer que essa comunidade tenha maturidade para lidar com essas questões e ser capaz, com a sua própria cabeça, sem se emocionar com isso, de perceber aqueles que são pessoas legítimas, chamadas por Deus,
alguém que quer, de fato, ajudar na manutenção da comunidade, e aqueles que são meros aventureiros, que só estão passando ali para tirar proveito da boa-fé das pessoas. E esse é um baita conselho, inclusive para o nosso tempo, inclusive para os nossos dias, né? Infelizmente, existem muitas pessoas, igrejas afora, sendo usadas como massa de manobra. Pessoas que não pensam com as suas próprias cabeças, que não criticam aquilo que está errado e acham que devem aceitar tudo porque alguém falou em línguas, porque alguém falou que é ungido do Senhor, porque alguém fez uma ameaça que quem se levantar contra será punido por Deus. E muita gente engole isso sem nenhum tipo de questionamento, sem perceber a malícia que há por trás desses discursos e muitas vezes sendo envolvido também de uma maneira emocional. Alguém fala frase de efeito, fala coisas em línguas estranhas, entrega alguma profecia e as pessoas já acreditam que aquilo é uma manifestação de Deus e que elas não podem se opor ao que está acontecendo ali. E lidam com as coisas de uma maneira muito emotiva e enquanto fazem dessa maneira, são exploradas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, psicologicamente também, vão convivendo num ambiente tóxico cada vez mais, nem todas as igrejas são assim, evidentemente, mas nesse recorte você sabe que existe isso, e cada vez mais, e também não tem a coragem, a autonomia de questionar isso para que esse tipo de comportamento seja erradicado e as pessoas possam conviver num meio mais saudável. Pessoas que usam os púlpitos para eleger os seus candidatos, que usam os púlpitos para o seu benefício próprio, e essas pessoas não têm quase ninguém quem as questiona, e as pessoas ficam lá na igreja sentados, olhando isso, uns concordam, outros não querem se envolver simplesmente, e são envolvidos em uma situação que cada vez se parece menos com uma comunidade de fé. E o autor da segunda carta a Timóteo está preocupado com a presença dos falsos mestres e com a ingenuidade da comunidade. Ele não quer que a comunidade seja ingênua ao ponto de ser manipulada por essas pessoas. Essa carta não quer que a comunidade fuja da realidade, pelo contrário, mas que ela encare a realidade do mundo que lhe cerca e que ela possa ter uma compreensão amadurecida, uma compreensão sadia e sã sobre essa realidade. E ela enxerga também o papel da igreja não de modo impositivo, não querendo aprovar leis que são uma excrescência à sociedade e empurrar a goela abaixo dessa sociedade, mas essa carta entende que a igreja será sentida na sociedade quando ela tiver uma presença qualificada nesse lugar em que ela está. E o que é essa presença qualificada? É ser um povo que conhece os seus ensinamentos cristãos baseados no amor, na misericórdia, no acolhimento, sendo pessoas diferentes, perdoadoras, bondosas, generosas, pessoas acolhedoras, né? Tendo na sua vivência comunitária um ambiente sadio e um ambiente de paz, se preparando a cada dia mais, e assim o autor da segunda carta de Timóteo entende que esse é o papel da igreja na sociedade que faz, de fato, a diferença. É uma presença qualificada e não uma presença impositiva diante do cenário em que ela se encontra. Então, esses pontos são muito importantes, como também nessa carta não se discute mais os papéis eclesiásticos, como se falou na primeira carta, e tem também uma série de exortações, basicamente, os 4 capítulos são construídos com uma série de exortações para aquela comunidade. E eu queria ler, antes de encerrarmos, um texto-chave que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, que diz: Eis uma palavra confiável. Se morrermos com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos.
Se o negarmos, ele também nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Relembrando-te dessas coisas, insistindo diante de Deus, que não disputem por palavras o que de nada serve, a não ser para a ruína dos ouvintes. Cuida de te apresentares aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um conselho tão básico, tão simples, mas que faria tanta diferença ainda hoje, 2000 anos depois, se esse conselho fosse seguido com paixão e com sentimento genuíno e com sinceridade, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Obreiro é alguém que trabalha, alguém que se envolve na obra, não é alguém que quer mordomia, que quer ser honrado, que quer ser bajulado. É alguém que põe a mão na massa, é alguém que arregaça as mangas e vai ao trabalho para o bem comum. E esse alguém procura apresentar-te como alguém aprovado, que não tem do que se envergonhar, que a vida é reta, que a vida é limpa, que a vida é íntegra, que as suas relações são íntegras, que a sua postura é uma postura reta, uma pessoa que não esconde nada, porque ela nada tem do que se envergonhar diante de Deus e diante das pessoas, uma pessoa com a vida íntegra e que maneja bem a palavra da verdade. Se nós compreendermos que os ensinamentos dos apóstolos era o que a comunidade primitiva considerava como a palavra da verdade, o ensinamento apostólico, deveriam conhecer e explorar, né, explanar diante da comunidade, de maneira a que mais pessoas conhecessem e de maneira mais aprofundada. E esses obreiros, eles são chamados, convocados a conhecer essa palavra da verdade, a se dedicar nela, e não a se dedicar em frases de efeito, em discursos de coach, mas em serem verdadeiros e profundos conhecedores do Evangelho e da doutrina dos apóstolos, do Novo Testamento. Esse é um chamado tão simples, mas que faz tanta diferença e continua fazendo muita diferença, mesmo depois de 2000 anos que esse texto tenha sido escrito. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar a sua curtida, clicando aqui no botão embaixo, de se inscrever no canal se ainda não fez isso, e também de clicar ali no Seja Membro e conhecer a variedade de pacotes do clube de membros que temos por aqui. E hoje à noite a gente tem também uma devocional, que você está mais do que convidado, convidada, e eu te espero lá.